Shalom, graça e paz. Essa é uma live especial, né? Hoje, dia 25 25 de março de 2026, uma live que celebra meus 20 anos de ministério pastoral. E eu quero compartilhar um pouco com vocês o testemunho dessa semana que Deus fez, algumas coisas que Deus já tem feito nas nossas vidas e compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história. Amém? Não vou deixar de pedir para você aí nos seguir nas nossas redes sociais, aqui no canal do YouTube, onde você pode deixar a sua inscrição, fazer a sua inscrição, deixar o seu like, seu comentário. Sempre nos finais dos vídeos tem uma perguntinha lá para você poder participar, que a gente possa estar orando. Deixe seu comentário também, é muito bom. Nos seguir no Instagram. No Instagram a gente tem respondido perguntas pelo direct, que é onde você conversa no Instagram. É muito bom ter a sua companhia. Às vezes, lá no Instagram, quando você manda mensagem, vai esperar, aguardar um aceite meu, mas eu aceito rapidinho e tiro a sua dúvida, respondo a sua mensagem rapidamente. É uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com você um texto, muito rapidamente, texto que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4, versículo de número 10, diz assim: cada um administre aos outros o dom que recebeu, o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Amém? Bom, eu escolhi esse texto para poder utilizar para nós falarmos um pouquinho, porque 20 anos de ministério pastoral é um dom que eu recebi, que não é meu, não tinha capacidade, não tinha condições, mas que aprove a Deus trazer para as nossas vidas. Isso é muito poderoso. Muita gente não sabe, antes de me converter, eu nem cria que existia um Deus. E tive um encontro com esse Deus maravilhoso, e já há 20 anos o sirvo no ministério pastoral, e faço 26 anos de convertido esse ano. Bom, então eu quero começar falando do que eu passei essa semana. Na quinta-feira passada eu operei. Para quem não sabe, no ano de 2017 eu tive alguns episódios trombolíticos na minha perna esquerda, uma trombose. Se agravou muito no mês de novembro, quando foi identificado exatamente o que estava acontecendo. E com a trombose eu tive uma coisa chamada tromboembolia pulmonar, que é quando os trombos vão para o pulmão. E eu confesso que nos anos em que eu trabalhei, eu nunca tinha visto uma pessoa sair de uma tromboembolia pulmonar. Era quase certo uma morte, né? Pessoas internadas e mesmo assim acabavam morrendo. É uma coisa complicada, porque passa os trombos pelo coração para depois chegar no pulmão, e isso é bem, bem complicado mesmo. Mas o Senhor me livrou e me permitiu vida, e eu fiquei muito grato a Deus com isso, né? Quando nós passamos por esse processo, nós pastoreávamos a Missão Batista Ágape em Maria da Fé, estava ligada à Segunda Igreja Batista na Taquara, no Rio de Janeiro, Batista Ágape na Taquara. E então nós, no ano de 2018, iniciamos o processo de tratamento. Foi um tratamento com médicos vasculares. Eles fizeram os procedimentos que julgaram adequados na época. Foram muito atenciosos, porém o resultado não foi satisfatório. E assim, existe uma grande diferença entre o milagre da cura e a cura de uma enfermidade. Você pode passar por um milagre no qual você não tinha perspectivas e Deus te livrou. E você pode passar por um milagre onde você passa por um tratamento e o tratamento dá certo. Para algumas pessoas o tratamento não dá certo, para outras dá. Tem gente que
é curada do câncer com uma cirurgia, com a quimioterapia e etc. Mas tem gente que não passa por esse processo, e eu não passei. E desde o ano de 2018, final de 2018, até o ano de 2026, eu sofri muitas dores, sofria, na realidade, muitas dores, e essas dores sempre causaram muito sofrimento. Era uma dor tipo uma queimação, e às vezes doía muito, era constantemente você precisando tomar remédio. Houve momentos da gente ficar assim, literalmente sem caminhar, sem fazer nada. Foi muito difícil. Quase 10 anos, né, passando por esse processo de dor. E, queridos, eu falo para você, eu sentia dor todos os dias, todos os dias. O que eu podia dizer para você é que às vezes eu tinha menos dor, às vezes era mais dor. Graças a Deus, o Senhor nunca me deixou entristecer. E eu falei para vocês que nós pastoreávamos, porque eu nunca deixei de pastorear, nunca deixei de visitar, nunca deixei de estar no púlpito pregando, louvando. E eu comecei depois da trombose, eu comecei a tocar contrabaixo, e nem por isso deixei de tocar, nem por isso deixei de estar ativo, trabalhando. E se eu fosse para o púlpito, era para entregar tudo, era para deixar tudo no altar, seja na palavra, seja no louvor, seja tocando. Se tivesse que pular, nós pulávamos, se tivéssemos que gritar, nós gritávamos. Tudo ficava no altar, ainda que a dor permanecesse, estivesse muito complicado. Às vezes chegava em casa, mal aguentava estar com o pé no sapato. Engraçado, eu calçava... sempre gostei de sapato largo, né? Então um tamanho 40 cabia no meu pé, eu sempre gostei de 41 para poder ficar confortável. Hoje eu preciso usar tamanho 42 porque o pé esquerdo é mais inchado, né? Ele não entra. Então é engraçado que o pé direito sempre está mais frouxo no sapato, e mesmo assim era bem difícil. E aí depois nós pastoreamos. Quando a missão da Segunda Igreja Batista na Taquara ela encerrou, eles encerraram a parceria, vamos dizer assim. Nós ainda permanecemos em Maria da Fé pastoreando desde o ano de 2019 até o ano de 2023. Por motivos financeiros, a cidade que não tinha um recurso financeiro, nós não éramos uma grande igreja, nós acabamos fechando o ministério porque a igreja não tinha condições de manter a si mesmo e manter-me como pastor. Afinal de contas, quando eu saí do Rio de Janeiro para lá, eu trabalhava e eu tinha os meus recursos advindos da igreja. E aí nós perdemos esses recursos, e foi muito duro, porque assim não dava. Eu cheguei a trabalhar um tempo lá, trabalhei como diretor do hospital, e foi um tempo muito produtivo para nós, porque a gente conseguia se manter, então a igreja mantinha a si mesmo, e depois isso não aconteceu mais, e nós julgamos que não era o que Deus tinha nos chamado, vivermos da obra sem que a obra se mantesse. Eu particularmente aprendi com os pastores que tive que primeiro a obra precisa se manter para que você tenha um obreiro. Se você não tem, a igreja não se mantém, o obreiro ele é desnecessário. Em Maria da Fé tem igrejas muito boas lá. Nós não éramos a melhor, graças a Deus. E nós conseguimos encaminhar essas pessoas para outros lugares. Esses dias recebi no Instagram uma mensagem no meu direct. Eu falo para você, deixe mensagem lá no meu direct, tire suas dúvidas, faça sua pergunta. A gente pastoreando há 20 anos, professor de teologia, é muito bom, né? Tive a oportunidade de estudar na FATEP, a Faculdade Teológica na Pavuna. O reitor era o pastor Teodomiro José de Freitas.
uma faculdade ligada à PIB da Pavuna. Também depois estudei no Seminário Teológico Nacional, onde eu concluí a minha formação. Já fiz inúmeros cursos de teologia, agregando a graduação. Hoje estou aqui na Igreja Batista Nacional Shalom, onde eu sou pastor, mas não pastor da denominação, né? Tem todo um processo. E tem lá o CETEL, eu faço CETEL, eu amo estudar. Então, se você quiser tirar sua dúvida, entra lá no nosso direct. Mas voltando aqui, eu recebi mensagem de uma antiga ovelha. E essa ovelha está lá no Rio Grande do Sul, numa pequena cidade, trabalhando, né? Deus o levou para lá. Ele mandando mensagem, me achou no Instagram e falou assim: pastor, que maravilha, estou aqui firme, graças a tudo aquilo que vivemos lá em Maria da Fé, e eu sou muito grato a Deus por receber esse tipo de mensagem. Eu recebo mensagens de outros irmãos que estiveram conosco, né, alguns mais próximos e tudo mais, que caminharam conosco nesse tempo, e muito felizes, porque estão caminhando na presença de Deus. O apóstolo João, ele vai dizer na sua segunda carta, ou terceira carta, se eu não me engano, que ele não tem maior alegria em saber que seus filhinhos andam na verdade, né? E não tem maior alegria do que essa. Então nós estamos muito gratos a Deus. Mas esse tempo todo sofrendo, quando eu vim para São Lourenço, eu precisava de um médico, né? Porque eu tratava em Itajubá, porque o meu município era Maria da Fé, e todo o nosso tratamento era em Itajubá, e eu precisava fazer os exames que eu faço anualmente. E aí marquei, mas aqui não tinha um clínico vascular, mas eu precisava tratar com um angiologista. Bom, o angiologista, ele trata da parte mais varicosa, às vezes mais externas. Eu estou sendo bem simplório, tá, queridos? Porque eu não vou aqui te encher formação médica. E enquanto o vascular, ele trata das veias profundas, e a trombose, ela é numa veia profunda. Mas esse angiologista, ele se interessou no meu caso, que ele achou que não era normal. E ali eu comecei a ver a mão de Deus, porque ele não se conformou com o fato de eu sentir dor. Eu já estava conformado com as dores, mas ele não se conformou. E ele fez um exame muito, muito minucioso, um exame chamado ultrassonografia de membros inferiores com Doppler. E ele me fuçou. Aquele dia ele me deixou com mais dor, porque você vê mais fundo, você aperta a sonda e aperta para ver o fluxo sanguíneo, etc. E naquele dia ele descobriu um problema. Havia uma fístula arteriovenosa e causava um inchaço e a dor. Só para você entender, você imagina um cano d'água que está descendo com pressão. E isso aí, esse cano se chama artéria. E tem um cano que sobe que se chama veia, né? A veia tem um fluxo de menor pressão. E havia sido feito procedimento nessa veia, e por isso ela não dilatava com a mesma facilidade. E aí o meu corpo resolveu fazer, vamos botar assim, tem um cano subindo e um descendo, resolveu botar um Y aqui. Bem desse jeito. Só estou sendo bem simples, de uma maneira bem fácil para você entender o desenho. Jogou o sangue arterial dentro da veia. Bom, você sabe que veia e artéria, cada uma faz uma função. O sangue arterial é muito mais forte numa veia que não dilata e que não era nem para estar passando sangue, e passou. E aí você ainda está recebendo sangue contrário, então assim, ela não tinha força para dilatar, e a dor era por isso. E ele foi marcou um exame mais profundo, que se chama angiotomografia dos vasos sanguíneos dos membros inferiores, para poder ver exatamente onde estava esse problema, e viu, né, o que estava acontecendo, e então marcou uma cirurgia. E a cirurgia poderia ser por um catéter, ou ela poderia ser por corte. E eu confesso para os irmãos que eu preferia por corte mesmo, e o SUS ele facilitava
a cirurgia pelo corte. E precisava cortar atrás do meu joelho, um negócio doido. E podia ser mais profundo e dar um pouco mais de trabalho, a recuperação ser um pouco mais complicada, ou poderia ser mais superficial. A tendência é que fosse mais profundo. Mas esse cara ele não desistiu, marcou lá minha cirurgia, o que foi autorizado pelo SUS era uma cirurgia de varizes, né? Afinal de contas eles eram um angiologista. E eu fui para o centro cirúrgico na quinta-feira da semana passada, e na quinta-feira da semana passada eu entrei para fazer a cirurgia, ele explicou o que seria feito para os alunos, o que era o problema, refez o ultrassom com Doppler, mostrou, e quando foi meio-dia eu apaguei por causa do sedativo e da anestesia, né? E quando foi 1h da tarde, eu já estava na RPA, na recuperação pós-anestésica, e obviamente sem sentir da cintura para baixo, né? E a gente estava ali, eu não sabia o resultado, mas tinha sido muito rápido. E aí eu fui para o quarto, né? E começou a passar o efeito da anestesia e tudo mais, e bateu um pouco de ansiedade, né? Porque depois da anestesia, no mínimo a dor local você sente, né? Porque é natural, se tomou anestesia, passa anestesia, a gente não sente, bate, aquela coisa toda. E quando a anestesia eu senti que ela começou a passar, eu comecei a levantar, comecei a andar, eu fui ao banheiro, isso é uma coisa importante, né? Porque quando você toma anestesia raquidiana, você precisa ir ao banheiro. E eu fui ao banheiro e consegui urinar, não tinha problemas. E depois ele veio e falou assim: rapaz, foi muito simples, estava muito na cara. Quando eu abri já estava ali, e o corte foi muito limpo, muito seco, não levei nem ponta. Hoje em dia eu uso aquela cola cirúrgica, né? E, queridos, quando passou o efeito da anestesia, nem dor no local eu não senti. Hoje, dia 25, fazem exatamente uma semana que eu operei e eu não sinto absolutamente nenhuma dor. E você fala assim: pastor, mas também você fez uma cirurgia, onde está o milagre? Então o milagre é que Deus, ele abre essas oportunidades. A oportunidade de eu vir para um médico que nem era especialidade, vamos botar especificamente dele para o assunto, e ele encontrou uma coisa que eu já convivo há quase 10 anos, e resolveu o problema. Deus usou a vida desse homem. O que eu quero dizer para você veja Deus agindo nas pequenas coisas. Nem sempre na nossa vida tudo que a gente vai viver são coisas gigantescas, né? Nem sempre o sol vai parar, a lua vai parar, nem sempre o mar vai se abrir, mas isso não significa que Deus não está fazendo. E eu consigo ver Deus na minha vida. Via quando, enquanto eu sentia dor, eu podia estar adorando e servindo, e via agora também, sem dor, o quanto Deus cuidou da minha vida nesse período. Muitas pessoas teriam desistido, muitas pessoas teriam parado. Eu confesso que às vezes dava vontade, sim, tanto de desistir quanto de parar. E se eu permaneci, foi porque o Senhor me sustentou. Então eu estou aqui para dizer para você isso, que o Senhor, ele se manifesta desde as pequenas coisas até as coisas mais impressionantes. Nós precisamos ficar atento para saber que é Ele. E em tudo, como diz lá em Tessalonicenses, dar graças ao Senhor. Então eu quero te ensinar e te convidar a ser uma pessoa que dê graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. E só para a gente fechar essa live, fazer um resumo, no ano de 2006, na comunidade evangélica Jesus Fonte de Água Viva, o pastor Aguinaldo me ordenou ao ministério pastoral, a mim e outras 2 pessoas. Memória ao nosso amigo pastor Rubens, já falecido, e a pastora Valéria. Fomos ordenados ao ministério pastoral. De lá eu fui para a segunda igreja batista na Taquara, onde eu exerci o ministério pastoral. Fui líder de jovens, já era professor de escola dominical antes, fui professor de escola dominical, fui
trabalhei na liderança dos homens, trabalhei com Casados para Sempre, Ministério de Família, fui ministro de louvor muitos anos, atuei ativamente na igreja com muita alegria, fui enviado para a cidade de Maria da Fé, permaneci 9 anos, 8 anos, 7, 8 anos sobre a tutela da igreja no Rio de Janeiro. Depois caminhamos mais 3 anos e meio sozinho como Igreja Apostólica Batista Ágape. A visão que Deus havia me dado então para permanecer, daquilo nós permanecemos e somos muito gratos a Deus por isso e ficamos muito alegres com essa situação. Foi uma oportunidade ímpar, pastorearmos, e fizemos um bom trabalho nesse período. Deus fez grandes coisas nas nossas vidas. Hoje eu me encontro na cidade de São Lourenço, congrego na Igreja Batista Nacional Shalom. O pastor é o pastor Edson Apolinário, ele é o presidente da igreja, e nós estamos aqui servindo, aguardando o momento em que o Senhor vai nos chamar de novo para estarmos à frente do ministério. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu quero te incentivar a não desanimar. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo, não sei qual é o problema que você tem passado, e quando eu digo a dor, eu não estou dizendo a dor física apenas, às vezes dor emocional, dor no seu sentimento, dor na sua família, tantos problemas que a gente enfrenta. Eu quero dizer para você, o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não perca o seu desejo de estar adorando ao Senhor. Não perca a sua vontade de entregar a sua vida para Jesus e de deixar que Ele faça o que tiver que fazer. Ele vai guardar a tua casa, Ele vai guardar a tua família e vai fazer grandes coisas na tua vida. Então, hoje eu quero deixar essa palavra para você, contar um pouquinho desse testemunho, agradecer muito a Deus por esses 20 anos de ministério pastoral. Não trocaria por um dia da minha vida sem Cristo. E eu louvo a Deus pela oportunidade de poder compartilhar através dessas lives o dom que o Senhor me deu com você. Então, você é parte do meu ministério, você é parte daquilo que Deus tem feito na minha vida, você é parte da força que o Senhor me deu para sustentar todo esse momento de dificuldade. E eu precisava compartilhar essa palavra com você. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que você possa viver grandemente na presença do Senhor. Eu quero orar para que Deus faça um milagre na sua vida, assim como fez na minha. Amém? Faça assim como fez, não. Faça ainda melhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de vitória sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve nessa live, nesse dia 25 de março. Que eles possam crescer em graça, conhecimento e ser plenamente impactados pela Tua palavra. Que o Senhor superabunde na vida deles, que o Senhor manifeste graça, que eles recebam um milagre que eles precisam, sobretudo, que eles permaneçam firmes em Ti e que o Senhor possa prosperar a vida de cada um segundo a Tua boa vontade. Na autoridade que há no nome de Jesus, com a autoridade de ministro do Evangelho que o Senhor me confiou, eu abençoo essas vidas para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção e que o milagre que você precisa você alcance em Cristo, no nome de Jesus. Eu quero deixar, antes da gente encerrar, uma canção que você precisa ouvir. Essa canção marca a minha história, marca a minha vida. Ela tocou no dia da minha ordenação. É uma canção que me marca muito. Grande é o Senhor, do Ademar de Campos. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, deixa no comentário aí, Grande é o Senhor, do Ademar de Campos. E você vai ouvir essa canção, vai fazer toda a diferença na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. Shalom e até o próximo vídeo.